Os astecas guardam segredos que desafiam os estudiosos até hoje. Essa civilização, que floresceu na Mesoamérica, deixou um legado impressionante com suas pirâmides imponentes e tradições vibrantes. No entanto, por trás de sua grandiosidade, há mistérios que resistem ao tempo. Desde o surgimento lendário de sua cidade sagrada até os enigmas envolvendo a construção de seus monumentos, passando pelo destino de seu império e pelos famosos apitos da morte, muitos questionamentos permanecem sem resposta. Neste relato, vamos mergulhar na história asteca, explorando suas crenças, costumes e os enigmas que cercam essa cultura fascinante. Antes de prosseguirmos, vale lembrar que conhecer essas histórias é uma forma de preservar um passado que ainda guarda surpresas. O primeiro mistério envolve Aztlán, o lendário berço dos astecas. Segundo a tradição, esse era o local de origem desse povo. Aliás, a própria palavra asteca vem do náhuatl e significa povo de Aztlán. Diversos registros históricos do período colonial mencionam essa cidade como ponto de partida de várias tribos que migraram para o centro do México, incluindo os mexicas, nome que os próprios astecas usavam para se identificar. A lenda conta que os mexicas deixaram Aztlán após receberem uma ordem do deus Huitzilopochtli, que também proibiu que se chamassem astecas, determinando que adotassem o nome mexicas. Após cumprirem sua missão e fundarem o Império Mexica, perderam o caminho de volta para sua terra natal. As narrativas náhuatls descrevem que 7 tribos viviam em Xicomostoc, conhecido como o lugar das 7 cavernas. Cada caverna representava um grupo distinto: Xuximilcas, Tlaxcaltecas, Acoliuas, Tepanecas, Xalcas e Mexicas. Com o tempo, essas tribos deixaram as cavernas e se estabeleceram perto de Aztlán. Após a grande migração, cada grupo fundou uma das 7 principais cidades-estado do México. Sobre a localização de Aztlán, há várias teorias. Alguns acreditam que ficava no deserto do Arizona, outros defendem que estava em uma ilha no atual território mexicano. Porém, como se trata de um mito de origem, e possível que Aztlán seja uma representação simbólica da ancestralidade comum desses povos, algo recorrente em outras culturas. Outro enigma intrigante é a morte de Moctezuma II, o nome imperador mexica, que governou entre 1502 e 1520. Foi durante seu reinado que ocorreu o primeiro contato entre os exploradores europeus e os astecas. Sob seu comando, o império alcançou sua maior extensão territorial, expandindo-se por meio de guerras desde o centro do México até regiões do sul, como o atual estado de Chiapas. Moctezuma era visto como uma figura quase divina, mas sua morte marcou um ponto de ruptura nas relações entre astecas e espanhóis. O que exatamente aconteceu ainda é motivo de debate. As crônicas espanholas afirmam que os próprios astecas apedrejaram o imperador até a morte por considerá-lo incapaz de proteger seu povo dos conquistadores. Já os relatos indígenas atribuem a responsabilidade aos espanhóis. O único fato confirmado é que seu corpo foi lancado nos canais da cidade. Um dos mistérios mais famosos e o paradeiro do tesouro de Moctezuma. Quando Hernán Cortés e seus homens chegaram a Tenochtitlan, a capital asteca, em 1519, encontraram uma civilização em seu auge. Logo, porém, as tensões cresceram. Os astecas não aceitavam a submissão e os espanhóis cobiçavam o ouro abundante. Segundo a lenda, em uma noite de 1520, durante o festival de Toscato no Grande Templo, soldados espanhóis trancaram os astecas no local e cometeram um massacre. Os espanhóis alegaram que agiram para impedir sacrifícios humanos, mas as fontes indígenas apontam a ganancia como motivo. Os astecas se revoltaram e os espanhóis, em desespero, usaram Moctezuma como refém. A situação se tornou insustentável e na noite de 30 de junho, os conquistadores fugiram carregando todo o ouro e pedras preciosas que podiam. Não foram rápidos o suficiente. Os astecas os alcançaram, atacando muitos deles. Foi nessa noite que Moctezuma morreu. A partir daí, surge a lenda do tesouro perdido. Dizem que os espanhóis, para aliviar o peso durante a fuga, jogaram o ouro nos lagos que cercavam a cidade. Cortés sobreviveu e voltou um ano depois com um exército maior, conquistando Tenochtitlan e destruindo o Império Azteca. No entanto, nunca encontrou o tesouro. Alguns acreditam que, durante a ausência dos espanhóis, os astecas recuperaram o ouro e o esconderam em um local desconhecido. Outros especulam que o tesouro foi levado para o norte, em territórios que hoje fazem parte dos Estados Unidos. Certo e que, até hoje, ninguém sabe onde ele está. Por fim, há um mistério sobre o uso da roda pelos astecas. A roda é um dos inventos mais importantes da humanidade, essencial para a construção de monumentos grandiosos. No entanto, não há evidências arqueológicas de que os astecas a tenham utilizado em suas obras. Isso não significa que desconhecessem o conceito. Pequenos objetos,
como estatuetas de animais com rodas, sugerem que conheciam a ideia, mas provavelmente as usavam apenas como brinquedos. A ausência de animais de carga de grande porte pode explicar por que não adotaram a roda em larga escala. Além disso, é possível que tenham explorado outras aplicações para o princípio da roda, mesmo que não seja evidente para nós hoje. O fato é que, apesar de não a terem empregado como outras civilizações, seu conhecimento sobre ela permanece um ponto curioso da história. A cidade de Teotihuacan surge como um dos maiores enigmas da história mesoamericana. Localizada a cerca de 50 quilômetros da atual cidade do México, essa metrópole floresceu entre os anos 100 e 650 DC, alcançando seu auge como uma das primeiras grandes cidades do hemisfério ocidental. Segundo o arqueólogo George Cogil, da Universidade Estadual do Arizona, Teotihuacan se estendia por impressionantes 21 quilômetros quadrados e abrigava uma população estimada em 100 mil habitantes. Sua grandiosidade se revelava em milhares de complexos residenciais e dezenas de templos piramidais, cujas dimensões rivalizavam com as pirâmides do Egito, conforme destacado por especialistas da National Geographic. Quando os conquistadores espanhóis chegaram à região, o século XVI, encontraram a cidade já ocupada pelos astecas, que, no entanto, não foram seus construtores originais. Estudos indicam que Teotihuacan já existia há pelo menos 1000 anos antes da chegada dos mexicas e cerca de 500 anos antes da migração dos maias para o território que hoje corresponde ao México. A identidade de seus fundadores permanece desconhecida. Durante algum tempo, acreditou-se que os toltecas haviam sido os responsáveis por sua construção, mas evidências arqueológicas mostram que a cidade já estava estabelecida muito antes de sua ocupação por esse povo. As origens de Teotihuacan remontam a cerca de 400 AC, quando um grupo inicial de habitantes ergueu um templo sobre uma caverna natural. A partir desse ponto, a cidade cresceu de forma orgânica, expandindo-se em torno do núcleo sagrado. Com o tempo, transformou-se em um centro urbano complexo, atraindo diversas culturas mesoamericanas, como maias, mistecas e zapotecas. Uma das hipóteses para seu surgimento sugere que uma erupção vulcânica teria forcado uma migração em massa para a região, levando os refugiados a estabelecerem ali um assentamento que, gradualmente, se tornou uma metrópole. Mas como Teotihuacan conquistou tamanho poder comercial influencia sobre os povos vizinhos, os vestígios arqueológicos revelam que a cidade exercia uma hegemonia incontestável na região, com seus produtos circulando por vastos territórios e suas crenças religiosas moldando as tradições de toda a Mesoamérica. As razões por trás desse domínio, no entanto, ainda são debatidas. Alguns estudiosos propõem que a admiração pelas realizações arquitetônicas e culturais de Teotihuacan teria sido suficiente para garantir sua ascendência. Outros, porém, apontam para uma estratégia mais pragmática. O uso da forca. Murais encontrados na cidade retratam guerreiros ricamente adornados, protegendo os olhos com óculos feitos de conchas e portando tiaras de plumas. Em suas mãos, carregavam armas projetadas para lançar dardos, sugerindo um papel ativo no controle da população. Além disso, o Templo da Serpente Emplumada, dedicado à celebração da guerra, reforça essa imagem de uma sociedade militarizada. Quando sua construção foi concluída, cerca de 200 pessoas, provavelmente prisioneiros de outras cidades derrotadas, foram executadas em rituais de sacrifício, com as mãos amarradas às costas e enterradas em fossas ao lado do templo. Outro mistério que envolve Teotihuacan são os túneis secretos localizados sob seus principais templos, como o Templo do Sol e o da Serpente Emplumada. Esses corredores subterrâneos, que se estendiam por 100 metros até o pátio central da cidade, eram acessados por câmaras em forma de cruz e guardavam um propósito ainda não totalmente esclarecido. Alguns pesquisadores acreditam que serviam como rotas cerimoniais para rituais de sacrifício, uma vez que foram encontrados ali oferendas elaboradas, como colares, pequenas esculturas, cerâmicas e até mesmo fragmentos de pele humana. Curiosamente, esses túneis foram selados com enormes rochas há cerca de 1800 anos, por motivos desconhecidos. Não se sabe qual civilização realizou o fechamento, nem se o fez por razões práticas, como a contenção de inundações, ou simbólicas, como o encerramento de um ciclo sagrado. O que se pode afirmar é que, ao bloquear os acessos, os responsáveis apagaram pistas valiosas sobre o funcionamento interno da cidade. Quando os astecas chegaram à região, no século XIV, encontraram Teotihuacan já em ruínas. A cidade, outrora próspera, estava abandonada havia séculos, e seu colapso permanecia um enigma. A hipótese mais aceita sugere que uma revolta violenta, ocorrida por volta do ano 750 DC, teria precipitado sua queda. Naquele período, os povos que viviam nas periferias da cidade, possivelmente submetidos a condições opressivas, teriam se rebelado contra a elite governante. Para agravar a situação,
uma prolongada seca assolou a região, exacerbando a escassez de recursos e aumentando o descontentamento popular. Os registros arqueológicos indicam que os principais edifícios administrativos e religiosos foram incendiados, enquanto obras de arte e esculturas foram deliberadamente destruídas. O colapso de Teotihuacan desencadeou um êxodo em massa, com a população remanescente se dispersando e fundando novos assentamentos em outras áreas. As ruínas, em tal, permaneceram intocadas por cerca de 600 anos, até a chegada dos astecas. Para os mexicas, que nunca haviam visto uma cidade tal grandiosa, Teotihuacan era um lugar sagrado, obra dos próprios deuses. Sua imponência, mesmo em estado de abandono, impressionou-os profundamente. Eles acreditavam que ali havia ocorrido o sacrifício primordial, no qual os deuses se imolaram para dar origem ao mundo. Essa narrativa mitológica se tornou a base de sua própria religião, que, na verdade, era uma releitura das crenças de civilizações anteriores, como a de Teotihuacan. Os astecas adotaram elementos centrais da cultura teotihuacana, como a adoracal a serpente emplumada, que rebatizaram como Quetzalcoatl, a construção de pirâmides e a prática de sacrifícios humanos. Assim, sua religião não foi uma criacal original, mas uma síntese de tradições mesoamericanas anteriores, adaptadas e reinterpretadas ao longo dos séculos. No entanto, a própria civilização asteca também enfrentou um fim trágico. Em 2018, pesquisadores do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana, da Universidade de Harvard e do Instituto Nacional de Antropologia e História do México publicaram evidências de que uma epidemia devastadora pode ter contribuído para o declínio dos mexicas. Análises de DNA antigo, extraído de esqueletos encontrados em uma possível vala comum, sugerem que uma doença infecciosa, possivelmente varíola, introduzida pelos europeus, teria dizimado grande parte da população devastadora. No estudo, os pesquisadores identificaram uma cepa letal de salmonela responsável pela febre enterica, uma forma grave de febre tifoide. Há registros históricos que descrevem uma epidemia que assolou as regiões do México e da Guatemala entre os anos de 1545 e 1550, considerada uma das mais mortíferas da história. Segundo relatos, os doentes sofriam com febre intensa, dores abdominais, vômitos e hemorragias pelos olhos, nariz e boca. Embora diversas hipóteses tenham sido levantadas ao longo dos séculos para explicar essa epidemia, a maioria das doenças infecciosas age de maneira tão rápida que não deixa vestígios nos ossos, dificultando sua identificação. Por isso, reconstruir as enfermidades que assolaram populações no passado costuma basear-se em comparações entre as descrições dos sintomas registradas em documentos históricos. No entanto, esse método apresenta limitações, já que a interpretação dos relatos pode ser influenciada por diferenças culturais, traduções imprecisas e até mesmo pelo viés dos cronistas. Foi aí que o DNA antigo se tornou uma ferramenta essencial para esclarecer esses mistérios. As amostras analisadas foram extraídas de 29 esqueletos encontrados em Tepozcolula e Ucundar, principalmente a partir dos dentes, que preservam melhor o material genético. A salmonela enterica foi detectada em 10 desses restos mortais. Ao sequenciar o genoma completo da bactéria, os cientistas confirmaram que se tratava de uma subespécie causadora de um tipo específico e frequentemente fatal de febre enterica. Mas como essa epidemia teria começado? A variante identificada não possui uma fonte conhecida na natureza e parece ser transmitida exclusivamente entre humanos. A principal hipótese é que a bactéria tenha sido introduzida nas comunidades indígenas por meio do contato com os conquistadores europeus, embora não haja evidências diretas que comprovem essa teoria. E mais provável que a salmonela tenha atuado em conjunto com outras doenças, potencializando os efeitos devastadores da epidemia e explicando o alto número de mortes. Hoje, essa variante é rara na Europa e nas Américas, com casos mais recentes sendo registrados apenas na África e na Ásia. Outro enigma que intriga historiadores e arqueólogos é a existência de uma torre de crânios atribuída aos astecas. O cronista espanhol Francisco López de Gomara descreveu, em uma de suas obras, um muro feito de pedras e crânios posicionados na entrada principal do Templo Maior de Tenochtitlan. Seu relato foi corroborado pelos testemunhos de Andrés de Tapia e Gonzalo de Umbria, militares que acompanharam Hernán Cortés durante a conquista da cidade. Por muito tempo, essa descrição foi considerada uma lenda, até que, em 2015, arqueólogos encontraram que poderiam ser os vestígios dessa estrutura. Durante escaracóis na atual cidade do México,
México, foram descobertos 676 crânios humanos, com estimativas de que o total chegaria a 136 mil, formando uma construção circular com cerca de 60 metros de diâmetro. Inicialmente, acreditava-se que os crânios pertenciam a inimigos capturados em batalha com o objetivo de intimidar possíveis invasores. No entanto, análises mais detalhadas revelaram um cenário diferente. Entre os 676 crânios analisados, foram identificados restos de mulheres e crianças, o que surpreendeu os pesquisadores. Esperávamos encontrar apenas homens jovens, provavelmente guerreiros, mas a presença de mulheres e crianças indígenas que não participavam de conflitos é algo realmente novo, declarou o antropólogo biológico Rodrigo Bolanos. Essas evidências sugerem que a estrutura não era composta por crânios de inimigos, mas sim de pessoas sacrificadas em rituais religiosos. Acredita-se, portanto, que a imensa construção circular fosse um tzompantli, um altar característico das culturas mesoamericanas, erguido com as cabecas de vítimas sacrificiais. Estruturas semelhantes já foram encontradas em sítios arqueológicos como Chichén Itzá e Tula, e os pesquisadores supõem que os crânios faziam parte de uma oferenda solar, um elemento central nas crenças religiosas dos povos da região. Um dos aspectos mais marcantes da arte mexica são seus mosaicos, obras elaboradas com pequenas pedras que, quando unidas, formavam figuras complexas. Em muitos desses mosaicos, assim como em pecas de ourivesaria, punhais cerimoniais e braceletes, a turquesa era um material frequentemente utilizado. Durante décadas, a origem dessa pedra preciosa foi motivo de debate, já que não há registros de sua extração na região de Mesoamérica. A hipótese mais aceita era de que a turquesa teria sido obtida por meio de comércio com outras civilizações, especialmente aquelas localizadas no sudoeste do atual território dos Estados Unidos, onde minas desse mineral foram identificadas. Contudo, um estudo publicado em 2018 trouxe novas perspectivas. Ao analisar quimicamente a turquesa presente nos mosaicos mexicas, os pesquisadores descobriram que sua composição geológica era compatível com solos mesoamericanos, e não com os depósitos encontrados na América do Norte. Esse achado não apenas resolveu um mistério que perdurava há mais de um século, como também levantou novas questões. Se não há evidências de extração de turquesa em Mesoamérica, como os mexicas obtiveram essa pedra? A ausência de registros arqueológicos de minas locais sugere que eles podem ter desenvolvido técnicas de prospecção desconhecidas ou estabelecido rotas comerciais com regiões ainda não identificadas. Codice Borgia, assim chamado por estar guardado no Palácio Borghese, em Roma, e um dos manuscritos mais importantes da cultura mexica. Escrito por escribas indígenas no século XVI, o documento é composto por 36 folhas quadradas, cada uma medindo 39 centímetros, e retrata rituais, costumes e tradições da sociedade pré-hispânica. Seus desenhos, ainda vibrantes, foram feitos com pigmentos naturais, muitos dos quais resistiram ao tempo. Estudos científicos confirmaram que o códice foi produzido por mãos mesoamericanas, utilizando materiais típicos da região e datando do período pré-colonial. No entanto, uma dúvida persiste. Quando exatamente ele foi finalizado? Embora se estime que tenha sido concluído por volta de 1550, não há consenso sobre se sua criação ocorreu antes ou depois da queda de Tenochtitlan, em 1521. Apesar de inúmeras análises, ainda não foi possível determinar com precisão a data de sua elaboração. Outra descoberta arqueológica que tem chamado a atenção e a possível localização dos restos mortais de um imperador mexica. Em outubro de 2022, durante os caracóis foi apenas um dos fatores que aceleraram o declínio do Império Mexica. Embora a chegada dos espanhóis tenha sido decisiva, estudos recentes sugerem que o colapso não foi causado unicamente pela conquista militar, mas por uma combinação de elementos internos e externos que enfraqueceram a estrutura do império. A varíola, trazida pelos conquistadores europeus, dizimou entre 5 e 8 milhões de pessoas na Mesoamérica entre 1520 e 1521, segundo estimativas. A doença, desconhecida pelos povos locais, espalhou-se rapidamente, atingindo principalmente a população urbana de Tenochtitlan. A mortalidade em massa desorganizou a produção de alimentos, a defesa militar e até mesmo a sucessão política, já que muitos líderes e guerreiros pereceram. Além disso, a epidemia coincidiu com um período de instabilidade interna, marcado por revoltas de povos subjugados, como os tlaxcaltecas, que viram na aliança com Cortes uma oportunidade de se libertar do domínio mexica. Outro fator crucial foi a estratégia de Cortes de explorar as divisões entre os povos mesoamericanos. Ao se aliar a grupos como os tlaxcaltecas, que há décadas resistiam ao expansionismo mexica, os espanhóis conseguiram formar um exército numericamente superior. A superioridade tecnológica europeia, com armas de fogo,
cavalos e armaduras de aço, também desempenhou um papel importante, mas não foi o único determinante. A queda de Tenochtitlan, em 13 de agosto de 1521, foi resultado de um cerco prolongado, o qual a fome e a falta de água potável enfraqueceram os defensores da cidade. No entanto, é importante destacar que o Império Mexica já enfrentava desafios antes da chegada dos espanhóis. O sistema tributário imposto aos povos conquistados gerava ressentimento e rebeliões frequentes. Além disso, a dependência de um sistema agrícola intensivo, como as chinampas, tornava a economia vulnerável a secas e inundações. A própria estrutura política, centralizada na figura do Huitlatonio imperador, podia se tornar frágil em momentos de crise, como ocorreu com a morte de Moctezuma II e a breve sucessão de Cuitlahuac. A combinação desses fatores, epidemias, alianças estratégicas dos espanhóis, instabilidade interna e vulnerabilidades estruturais, explica por que um império, tal poderoso quanto o Mexica, entrou em colapso em menos de 2 anos. Ainda assim, a resistência cultural e a memória dos povos náhuatl persistiram, adaptando-se à nova realidade colonial e mantendo vivas tradições que continuam a ser estudadas e celebradas até hoje. A devastação causada pelas epidemias foi tal profunda que a população mesoamericana despencou de aproximadamente 20 milhões para apenas 2 milhões de pessoas em poucas décadas. Entre as doenças que assolaram a região, uma das mais letais foi uma febre hemorrágica que, por muito tempo, intrigou historiadores e cientistas. Embora a varíola e outras enfermidades trazidas pelos europeus tenham sido amplamente documentadas, essa febre específica não apresentava os sintomas típicos das doenças conhecidas na Europa. Isso levou pesquisadores a levantarem a hipótese de que se tratava de uma enfermidade de origem local, possivelmente agravada pelas condições impostas pela colonização. Estudos recentes confirmaram que a causa mais provável foi a salmonela, uma bactéria que provoca febre tifoide e se dissemina por meio de água ou alimentos contaminados. No entanto, ainda não há registros conclusivos que comprovem se essa doença já afetava os povos indígenas antes da chegada dos espanhóis. O que se sabe é que as transformações trazidas pela colonização, como o deslocamento forçado de populações, a introdução de novos animais e práticas agrícolas, criaram um ambiente propício para a propagação acelerada dessa e de outras enfermidades. Mas por quê? Mesmo após séculos de pesquisa, ainda existem tantos mistérios sobre essas culturas. A resposta é esta, em grande parte, nas fontes de informação disponíveis. A maioria dos registros sobre as civilizações mesoamericanas foi escrita por cronistas espanhóis, conquistadores ou missionários, cujas narrativas refletem inevitavelmente seus próprios interesses e visões de mundo. Embora essas fontes sejam valiosas para entender aspectos da sociedade mexica, elas oferecem apenas uma perspectiva parcial, muitas vezes distorcida pela lente colonial. Felizmente, as pesquisas arqueológicas e os avanços tecnológicos têm permitido reconstruir uma imagem mais fiel e complexa dessas culturas. Hoje, estudiosos como a acadêmica Diana Moreiras, da Universidade de British Columbia, trabalham para analisar os astecas a partir de suas próprias realizações, e não apenas através do que os europeus pensavam sobre eles. Estamos finalmente conhecendo os astecas em seus próprios termos, afirma Moreiras. Isso significa olhar para o que eles realmente fizeram, e não apenas para as interpretações coloniais. No entanto, desvendar esses mistérios exige tempo, recursos e uma abordagem cuidadosa. Mesmo civilizações tal estudadas quanto a egípcia ainda guardam segredos, e com os povos mesoamericanos não e diferente. Cada descoberta, por menor que seja, contribui para uma compreensão mais profunda de como essas sociedades funcionavam, quais eram seus valores e como se relacionavam com o mundo ao seu redor. O reconhecimento das culturas mesoamericanas em sua própria essência e um passo fundamental para valorizar a riqueza da história pré-colombiana. Os astecas, por exemplo, não foram apenas um império poderoso, mas uma das bases culturais de grande parte da América antes da chegada dos europeus. Sua herança e um dos pilares da identidade do continente, um legado que precede e resiste à narrativa da conquista. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas reflexões nos comentários. E se quiser ajudar a disseminar esse conhecimento, curta o vídeo e envie para amigos e familiares. Para quem está chegando agora ao canal, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.